hora de falarmos com a nossa Bruna Alemann. Hoje a gente trouxe muita informação aqui sobre a queda de braço entre Donald Trump e o presidente do Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos. Isso não é uma novidade pra gente, né, Bruna? Bom dia, em primeiro lugar. Bom dia, como vocês estão? Bom dia, tudo bem? Tá bem, com dificuldade de entender esse assunto, que ele chegou aqui assim com tudo, né? E a gente vem tratando dele, mas a gente quer a sua ajuda. E por que esse assunto não é novidade pra gente? A gente estava falando disso aqui há uma meia horinha, né? É que o presidente Lula vem criticando o Banco Central há muitos anos por causa dos juros altos, e mais especificamente a relação entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o presidente do Banco Central estava pautada por esses atritos, né? Essas trocas de farpas e tudo mais. E aí, o que a gente vai... o que a gente pode esperar? Qual é a importância, por exemplo, para a gente trazer aqui para essa conversa, Bruna, de termos um Banco Central independente? Vamos lá, é super importante, tá bom? É como se fosse, eu não vou colocar que é o Banco Central, na verdade, ele observa as determinadas políticas econômicas de cada presidente que está ali vigente, né, que está dentro da sua posição, e ele precisa ser uma autarquia, ou seja, ele está dentro ali do governo, mas ele precisa ser imparcial, ele precisa ter a sua autonomia. Por quê? Vamos trazer, e a gente tem dois exemplos incríveis, tanto quanto o Trump, tanto quanto o Lula, porque eles são, se a gente colocar em ideologias políticas, tirando essa parte de ideologia, eu vou levar para eles têm uma política econômica diferente, onde o Lula, por exemplo, ele tem um desenho de políticas econômicas que envolvem muito mais o Estado ajudar mais, o Estado gastar mais. O Trump, ele tem uma política econômica muito desenhada para o consumo, um capitalismo mais forte propriamente dito, né? Então, consumo, dinheiro rodando, privatizações e menos intervenções do Estado. O que isso tem a ver? Cada um tem essa política econômica diferenciada e é regido quanto de dinheiro eles podem gastar, iniciativas ou quanto vai ter de dinheiro rodando na economia, vai depender muito da taxa de juros desse determinado país, seja os Estados Unidos ou seja o Brasil. Tanto os Estados Unidos ainda já houveram ali alguns cortes de juros, o Brasil ainda não. Então, como que funciona? Quando a taxa de juros está relativamente alta, nada mais é porque a economia ela precisa estagnar. Então, a gente pode enxergar desemprego, por exemplo, a gente pode enxergar menos atividade econômica, a gente enxerga como o custo do dinheiro está mais caro, a gente olha a população gastando menos também, porque está muito mais caro pegar dinheiro, fazer empréstimo, financiamento, os juros de crédito rotativo, e aí você tem isso daí, tudo isso é para segurar a inflação. A partir do momento que a inflação ela está ali mantida, o que você faz? Você começa a cortar os juros e aí a população começa a consumir mais. Ambos os governos estão pressionando o Banco Central, principalmente para reduzir essa taxa de juros, para trazer atividade econômica. Só quão perigoso é isso se você levar apenas pelo lado político? Porque o Banco Central ele precisa ser autônomo e imparcial, porque ele está enxergando os dados econômicos, ele está olhando apenas a economia. Ele não pode pegar um determinado presidente, seja Lula, Trump, qualquer outro presidente, e por conta de alguma política que ele quer fazer, ele quer emitir mais dinheiro, por exemplo, isso daí teve muito na pandemia, ele quer gastar mais, controlar, né? Então, assim, eu quero fazer mais iniciativas públicas, o meu caixa público eu quero utilizar como eu bem entendo, vou pegar e vou renegociar algumas determinadas dívidas. Então, essa taxa de juros e essa autonomia faz o Banco Central virar e falar assim, peraí, você não pode fazer isso. Por quê? Porque a inflação ainda não está controlada, a gente não está com as contas públicas em dia, nós temos algumas questões fiscais. Peraí, porque se acontecer isso, se eu cortar a taxa de juros de acordo com o que você está me entregando, você, eu falo,
Estado, não o presidente em si, mas Estado como uma nação como todo, né, a economia de uma nação como todo, tanto as políticas quanto as economias que estão colocadas ali, ele vai falar, não pode funcionar dessa forma. Então, ele precisa ser o breque de determinados governos, entendeu? Por quê? Porque o Banco Central, ele não olha o curto prazo. A gente sabe, presidente entra e sai, governos, direita, esquerda, tudo que a gente olha aqui. O governo entra, o governo sai. O governo entra, o governo sai. O que mantém um determinado país é a economia de longo prazo. Então, é muito importante que o Banco Central seja esse termômetro imparcial. Ele não pode deixar com que o Estado faça o que ele bem entende, porque na grande maioria das vezes, como ele precisa de dinheiro, ele precisa fazer girar, ele precisa fazer a economia dele girar, para ele seria muito mais fácil interferir ali na economia. Só que você pode gerar um efeito caótico, por exemplo. Se algum determinado país imprimir dinheiro como bem entende, vai acontecer o que aconteceu aqui já no Brasil, por exemplo, que é uma hiperinflação. Por quê? Quanto mais dinheiro, mais as pessoas gastam, mais a inflação estoura. Então, essa é a importância da autonomia do Banco Central. E a partir do momento que tanto o Lula quanto o Trump começam a bater de frente, isso daí a gente gera, né? O mercado financeiro, os países, as nações, tudo é na base da confiança. Se eu puder trazer aqui uma opinião, é um dos piores cenários que eles podem fazer para a confiança, tanto da política quanto da economia do país deles. A gente não deve interferir no Banco Central. Logicamente, devemos observar quais são as atitudes, mas o Banco Central ainda é um dos principais locais imparciais que está olhando as suas determinadas economias, seja Estados Unidos, seja Brasil, seja qualquer outro país, né, que dentro dentro dessas estruturas, como eles funcionam, em que eles asseguram que o Estado mantém a economia de longo prazo, né? Como fala, você perpetuar a economia de longo prazo e também da população daquele determinado país.